Todos conseguiram Atos dos Apóstolos? Amém? Atos dos Apóstolos, então, ele é o livro que fala do início da igreja de Jesus Cristo. E vai ditar então para nós todas as regras de como deve ser a nossa igreja, né? E é um padrão permanente. O Atos dos Apóstolos é um padrão permanente. Padrão permanente do quê? De santidade. Como que nós temos que levar a santidade? Um padrão de ousadia. Então nós vamos ver que nós cristãos, né, seguidores de Jesus, nós temos que ser ousados, né, corajosos, ousadia. Também um padrão de sofrimento. Então existem muitas fases da nossa vida, nessa nossa caminhada, que nós vamos ter que conviver com o sofrimento. Oração, então é um padrão permanente de oração. Nós vamos ver como a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, ela orava. Essa igreja vivia em oração. Tudo que acontecia com eles, com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, com as pessoas, eles colocavam em oração. Nós vamos ver também a irmandade que existia entre eles, né? A fraternidade, a comunhão, a união que existia entre eles. Então tudo isso nós vamos vendo qual é o padrão que nós vamos trabalhar, né? E também nessa igreja primitiva existe um padrão permanente de milagres e maravilhas. Então faz parte da igreja de Jesus Cristo, faz parte da igreja cristã, milagres e maravilhas? Sim. Então ousadia, milagres e maravilhas, né? E a presença do Espírito Santo. Então até antes do Ato dos Apóstolos não se percebia tanto a presença do Espírito Santo. A partir daí nós vamos ver coisas maravilhosas, que é a presença do Espírito Santo na vida deles, né? Ok? Esse então é um resumo, né, do que a gente vai ver no livro Atos dos Apóstolos. Quem escreveu esse livro? Esse livro foi escrito por Lucas, né, São Lucas. E é interessante que Lucas, ele escreveu também o Evangelho segundo Lucas. Então, abram o Evangelho de Lucas, mantenham aí o dedinho em Atos dos Apóstolos e abram o Evangelho de Lucas, no final do Evangelho de Lucas. No final do Evangelho, no capítulo 24, no final desse capítulo, lá no verso 49, né, Jesus ele vai subir aos céus, ele já sofreu a morte de cruz, ele já ressuscitou, e agora ele está se despedindo dos seus discípulos. Ele ressuscitou e agora está subindo aos céus. E Lucas escrevendo, ele fala assim, olha, no verso 49: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus fala assim: eu estou indo para o Pai, mas fiquem aqui na cidade, fiquem aqui em Jerusalém, porque vai chegar um momento, e vai ser breve, que vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo. Aí no verso 50, então os levou para Betânia. Betânia é um povoado, é uma cidade pertinho de Jerusalém, é bem próxima. É a bateria. É bem próxima de Jerusalém. É cerca de 1 quilômetro de Jerusalém, fica essa cidade de Betânia. E aí, então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, Jesus os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoavam, ia-se retirando deles
sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então esse foi o final do Evangelho de Lucas. Jesus subiu ao céu. Agora olha que interessante, o início de Atos dos Apóstolos. Vamos lá no Atos dos Apóstolos então. No início, Lucas também escrevendo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, o primeiro livro do Evangelho, relatando de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Vocês viram que interessante? O final do livro do Evangelho de Lucas é idêntico ao início do Atos dos Apóstolos. Então, ou seja, Atos dos Apóstolos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Interessante? Muito bom, né? No verso 3: a estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, falando de Jesus, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles. Por que o escritor coloca aqui comendo com eles? Para mostrar que Jesus, ele ressuscitou como homem. Ele não era apenas um espírito vagando, era homem. Então quem é que come? É o homem que tem necessidade de comer. Então por isso que ele coloca aqui, olha, e comendo com eles, ou seja, Jesus morreu realmente, foi sepultado, ressuscitou, e ressuscitou como homem, como você e eu. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus prometeu que pouquíssimo tempo se passaria e eles seriam batizados com o Espírito Santo. No verso 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Aqui, os discípulos ainda estavam pensando, mesmo depois de Jesus ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ter estado com ele 40 dias, eles ainda estavam pensando que Jesus tinha vindo para libertar o povo judeu, libertar Israel de Roma, do domínio romano, libertar politicamente, economicamente, financeiramente. Então, a gente percebe aqui que até esse momento, queridos, os discípulos ainda não tinham recebido uma revelação. Eles ainda não tinham entendido direito o que é que Jesus havia vindo fazer aqui na terra. Até aqui. E eles ainda iriam receber o Espírito Santo. Olha como é importante para a gente o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos entender a obra de Jesus. Sem o Espírito Santo, de nada adianta as pessoas nos ensinarem sobre a Bíblia. Sem o Espírito Santo, de nada adianta nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. De nada adianta nós fazermos estudos. A própria Bíblia diz que a palavra em si é morta. Então nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Então nós vamos dar um momento agora, já vamos abrir aqui um parêntese, e nós vamos fazer uma oração.
pedindo que o Espírito Santo venha nesse lugar, toque cada um de nós. O Senhor Jesus prometeu que o Espírito Santo viria, e Ele já veio. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em mim. Então, Senhor Deus, Pai amado, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos que nesse momento o Senhor venha revelando, Pai, as verdades que estão contidas neste livro, Senhor Deus. Revela para nós o que estão entre as linhas desse livro, Pai. O que não está escrito aqui, Senhor, mas sim que o Senhor está nos revelando, Pai. Espírito Santo, vem no nosso meio, nos dê entendimento, Senhor. Nos convença, Senhor, de toda a verdade, para que a gente possa ser verdadeiramente libertos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Então, no verso 6, os que estavam reunidos perguntaram para ele, para o Senhor Jesus: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? E Jesus então respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, como a igreja primitiva, ela se divide em 3 partes. Ela se divide, a primeira parte em Jerusalém, a segunda parte em toda a Judéia e Samaria, que eram províncias ali próximas, e a terceira parte da igreja nos confins da terra, por exemplo, Pindamonhangaba, confins da terra. Essa é a igreja, né, de Jesus Cristo. Então esse é o plano do Senhor. E no verso 9, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Agora imagine só, eles viveram com Jesus muitos anos, todos os dias, os discípulos. Aí Jesus morre, eles ficaram com medo. Jesus ressuscita, eles falam: vai ser agora. Aí de repente está tudo bem, estão ali quase 500 pessoas reunidas, e Jesus diz: bom, agora eu estou indo. Imagine a situação se nós estivéssemos lá e fosse agora esse momento, a gente olhando, Jesus indo, e Jesus está indo, e vai subindo, de repente uma nuvem vem e encobre, eu não consigo enxergar mais nada. Como é que você ficaria? De boca aberta? Não, Senhor, não vai. Eles ficaram se olhando, perplexos. Olha que interessante que acontece no verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, eu não sei, Toninho, se passou 10 minutos, 1 hora, eu sei que deve ter passado um tempo grande, eles ali olhando. Ninguém acreditava que estava acontecendo. O meu Salvador está subindo, está indo embora. Verso 10 então: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus,
virá de modo como o viste subir. Que coisa linda, não? O que vocês estão fazendo me olhando para cima? Acordem! Agora é hora de vocês agirem, porque do mesmo modo que hoje vocês estão vendo esse Senhor subindo, um dia vocês verão Ele voltar. E é o que nós esperamos, a volta do Senhor Jesus. Coisa linda, né? Quando lá em Apocalipse fala que Ele vem montado em seu cavalo, Ele vem, né? Seu cavalo branco, seus olhos são como chamas de fogo, a sua boca como uma espada afiada, e na sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor Jesus virá buscar a sua noiva, aquela parte da igreja que não se corrompeu, aquela parte da igreja que se manteve firme, aquela parte da igreja que mesmo diante do sofrimento, das tribulações, não negou o Senhor Jesus. Deviam ter cerca de 500 pessoas aqui assistindo isso. Depois, lá na frente, nós vamos ver que dessas 500 pessoas, 480 já foram embora. Jesus deixou claro: aguardem, fiquem aqui, até que do alto lhes venha poder, até que do alto lhes venha o Espírito Santo. A gente sabe que no cenáculo, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, em forma de línguas de fogo, ali tinham 120 pessoas. Muito bem, continuando aqui no verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que tem a distância daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Jornada de um sábado, né, pela lei dos judeus, os judeus eles não podiam fazer esforço no sábado, né? Sábado era dia de descanso. Então uma jornada de sábado é aproximadamente 1 quilômetro, né? Então aquele lugar onde eles estavam tinha uma distância de 1 quilômetro de Jerusalém. Então eles voltaram para Jerusalém. No verso 13, quando ali entraram, subiam para o cenáculo, onde se reuniam. Olha que interessante: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, o outro Tiago, filho de Alceu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Esse Tiago é filho de Alfeu, né? Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então quem ficou ali no cenáculo? Os 11 apóstolos, né? Um tinha se enforcado, né? Aquele que entregou Jesus, que traiu Jesus. Além dos discípulos, as mulheres que acompanhavam Jesus, Maria, sua mãe, e os irmãos de Jesus, irmãos de sangue de Jesus. É interessante, por que será que a Bíblia coloca, né? E os irmãos dele? É um fato curioso. Coloca que os irmãos dele ficaram também, porque no início, os irmãos de Jesus não acreditavam que realmente ele fosse o Salvador, o Messias. Os próprios irmãos de Jesus duvidavam de Jesus. É interessante
interessante a gente colocar isso, porque muitos de nós, né, muitos dos irmãos têm dúvidas, têm dificuldades em crer no Senhor Jesus como Salvador. Então é bom a gente ver esses exemplos, né? Na própria Bíblia, dentro de casa, os irmãos de Jesus não criam nele. E viram tudo que Jesus fez, mas não tinham acreditado nele. Então por isso é que a Bíblia, né, relata isso, que os irmãos de Jesus estavam ali. Esses são os irmãos de sangue de Jesus. Eles falaram, irmãos mesmo, falam parentes na igreja católica. Eles não querem falar mesmo que são irmãos, ou eles sabem, ou não querem divulgar mesmo. Então, o que o Zé Alexandre está perguntando, né? O que algumas versões dizem que são os parentes dele, né? E não irmãos. Mas é uma questão de doutrina, Zé Alexandre. Depois a gente pode conversar, tá bom? Uma questão de doutrina, né? Algumas doutrinas pregam de forma diferente o que a Bíblia fala claramente. Então depois eu te explico, tá certo? Para que não confunda, né, o geral. No verso 15, eles precisavam então, escolher mais um apóstolo, mais um discípulo. Por quê? Porque Jesus escolheu 12. Por que Jesus escolheu 12? Coincidência? Podia ser 9? Podia ser 15? Na Bíblia não tem coincidência, né? Por que 12? Porque 12 é o número do governo. 12 significa governo, autoridade. Então, para o início da igreja, precisava ter governo, autoridade. Judas havia se enforcado, eles iriam escolher um outro que substituiria Judas. Então vamos ler aqui no verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Olha que interessante, né? E disse: irmãos, uma outra coisa interessante, vou abrir um parênteses aqui. Aqui, na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, que é exemplo para a nossa, eles se chamavam de irmãos. Diferentes, Alexandre, do irmão de sangue, né? Mas aqui eles se chamavam de irmãos, independente se eram filhos de outras famílias, pessoas de outras raças, mas eles se chamavam de irmãos. Por isso que nós chamamos um ao outro de irmão, né? É interessante, um primeiro tópico lá da igreja primitiva que nós pegamos, né? O irmão Tiago, né? A irmã Luciana. Irmã Luciana conseguiu acordar, né? Maravilha. Né? E o irmão Eliezer, está acordado? Que maravilha. Então, no verso 16, Pedro levantou e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Judas vendeu Jesus por 30 moedas e comprou um campo, um terreno, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, ele se enforcou, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que
que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Então deram o nome daquele lugar onde Judas se enforcou de campo de sangue, né? Então Pedro estava explicando que Judas havia morrido, ele havia traído o Senhor, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E também está escrito: tome outro seu encargo. Então aqui, olha, uma profecia, né? Vocês querem ver que interessante? Salmo 109, verso 8. Quem pode ler para nós? Salmo 109, verso 8. Quem encontrou? Amém. Mais uma versão. Seja sua vida curta e o outro ocupe o seu lugar. Tem outra versão? Diferente? Seus dias sejam poucos e tome o outro o seu encargo. Seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Seu encargo, o seu ofício, o seu lugar, né? Então lá em Salmos já estava se referindo a quem? A Judas. Então era realmente para outro tomar o lugar de Judas. Então vamos ver aqui, olha, 21, verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, né, Jesus, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2 homens para ser escolhidos no lugar de Judas. Um, José, chamado Barsabás, ele tinha um apelido de Justo, e o outro foi Matias. Então nós tínhamos José, o Justo, e Matias. E orando, olha que interessante, nós estamos ainda no capítulo 1 e já vimos 2 vezes a palavra orando, um exemplo para a igreja. Lembra que eu falei, será que a nossa igreja ela é semelhante à primitiva? Orando. Estamos ainda no capítulo 1, já vimos 2 vezes orando. Então propuseram 2, José, o Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Mais um exemplo para nós, queridos. Mais um exemplo para nós. Sempre que nós formos tomar uma decisão, o Senhor tem que estar presente. Sempre que nós tomarmos uma decisão, sempre, Senhor, qual é a sua vontade? É isso ou aquilo? Ou aquilo outro? Porque a vontade do Senhor, ela tem que ser soberana. A vontade do Senhor, ela é melhor para nós. A gente lê lá em Jeremias 29, né? Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então é o Senhor que sabe, Mariette, o que é melhor para você. É o Senhor que sabe, Josi, o que é melhor para você, Bruno, Samuel. É o Senhor que sabe. Então eles tinham 2 pessoas ali que tinham todos os pré-requisitos. Acompanharam Jesus desde o batismo do João. Ele fala aqui, né? Pedro falando: Senhor, temos aqui 2 homens bons, homens que nós confiamos, gostamos dos 2. Sei lá, podia ser que Pedro gostasse mais de José, afinidade, mas eles colocaram os 2 homens, Matias e José. E aí, Senhor, nos responde. E aí eles tinham um costume, né? Eles lançaram a sorte. Então vamos ver aqui, ó.
no verso 25, para preencher, né? Qual dos dois, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, e vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então ali eles ordenaram Matias como novo apóstolo, né? Essa noite nós vamos ter 2 ordenações aqui na igreja, né? Surpresa para vocês, né? Não é uma ordenação pastoral, mas é uma ordenação vocacional, né? 2 pessoas vão assumir um novo trabalho aqui no TAP. Então, nós oramos, nós conversamos com a liderança, com os pastores, vimos que são pessoas realmente em condições de assumir esse papel, esse trabalho, essa função, e hoje então nós vamos dar a ordem, vamos empossá-los com autoridade, para que eles exerçam aquela função com uma autoridade sobrenatural, né? Autoridade espiritual. Isso é bíblico. Estamos vendo aqui, ó, mais uma vez, né? E escolheram então Matias. E Matias passou a fazer parte dos 12. Muito bem. No capítulo 2, aí nós encerramos o capítulo 1. No capítulo 2, nós vamos ver aquela promessa do Pai se cumprindo ali no meio dos apóstolos e no meio de todo aquele povo que ficou aguardando em Jerusalém, que é a vinda do Espírito Santo. Capítulo 2 nós vamos ver sobre o dom de línguas. Então o dom de línguas faz parte também da igreja. Se a nossa igreja ela quer ser parecida ou quer ser a igreja de Jesus Cristo, nós precisamos estar dentro de todos esses conceitos. Então nós vamos ver dons de línguas. Nós vamos ver o que Pedro falou depois que recebeu o Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo que nós tivemos aqui juntos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que a Tua palavra, Senhor, é a única palavra de vida, é a única palavra que cura, é a única palavra que salva. Vem nos dando, Senhor, revelação, em nome de Jesus. Amém.